Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor?
Pessoal, então, culto sarando a alma, né? A gente precisa pensar sobre algumas coisas. Conversava ali com o pastor Francis, né, sobre o tema da campanha, a gente trocava algumas ideias, e, de fato, a gente está aqui buscando alguns benefícios em Deus, porque sabemos que Ele tem benefícios para nós. Sabemos que Ele tem para nós a cura. Tem pessoas aqui precisando de uma libertação, tem pessoas aqui precisando de uma restauração, tem pessoas aqui que estão precisando de várias coisas que Deus pode conceder para cada um de nós. Você crê nisso? De igual forma, a gente precisa entender uma coisa muito séria. Buscar os benefícios de Deus é muito fácil. Todo mundo clama, né? É como diz aquela frase, né? É ateu até que o avião começa a balançar. Todo mundo, né? Todo ateu, ele é ateu até que o avião começa a balançar. Que ele vai gritar, ai meu Deus. Mas, enfim, uma coisa que a gente precisa pensar também é que tem critérios para a gente receber esses benefícios. Não é porque a gente está fazendo barganha com Deus. É porque Deus estabelece critérios para que Ele possa derramar a sua bênção. Ele estabeleceu leis da física, leis da natureza, para que a gente tenha que nós precisamos nos sujeitar a essas leis. E aí vem a pergunta: como anda a nossa vida com Deus? Falando na reconstrução do altar, quais são os aspectos da nossa vida que precisam ser reconstruídos, ou talvez que nem foram ainda construídos? Coisas que talvez a gente nem aprendeu. Eu vejo hoje, uma coisa que eu comentava dias atrás, que hoje em dia é raro você ver a escola bíblica dominical lotada. A igreja, às vezes, tem 100 membros, você não vê 20 na escola bíblica dominical. Está faltando fundamento. Então, às vezes, a pessoa está ali, ela vai crescendo na igreja, ela vai caminhando na fé, ela vai participando dos cultos, ela vai sendo ali ensinada a praticar determinados rituais, mas o fundamento da fé, onde está? Nós precisamos de fundamento. E aí, a gente falando sobre esse texto, né, de Elias, ainda em 1 Reis, capítulo 18, pode abrir aí comigo, por gentileza? Vamos abrir mais uma vez? 1 Reis, capítulo 18. E aí, enquanto você abre, eu quero lembrar algumas coisas aqui. Culto sarando a alma. Fala comigo, alma. Qual é a função da alma? Nós já ouvimos isso muitas vezes aqui com o pastor Alex. A função da alma é reproduzir espíritos. E aí a gente precisa entender qual é o tipo de espírito que está sendo reproduzido. Qual é o fundamento para essa alma? Ela está ali mais pautada na questão da carne ou na questão do espírito? Porque a alma ela faz conexão com essas duas coisas. Se o seu espírito está abalado, você sente tristeza na alma. A minha alma está angustiada. Por quê? Porque existe uma tristeza de espírito. Ou talvez quando você se machuca fisicamente, dá vontade de chorar, não dá? Quando você bate o dedinho, você levanta à noite, às vezes para ir ao banheiro, bate o dedinho, dá vontade de chorar, não dá, gente? Vamos falar a verdade? E é uma angústia. Então, a gente precisa entender que antes de pensar nos benefícios naturais, que são a cura, a libertação, coisas visíveis e palpáveis, a gente precisa começar a pensar nos benefícios espirituais. Você concorda comigo? As coisas começam no céu. O pastor Francis vem falando isso direto e reto aqui. Primeiro acontece no âmbito espiritual. E às vezes a gente está tão focado no mundo físico, a gente está tão focado nas coisas que a gente pode pegar, que a gente pode tocar, que a gente pode sentir, que a gente esquece às vezes de começar a nossa estratégia no âmbito espiritual. E aí 1 Reis capítulo 18, verso 31. Podemos ler? Amém? Glória a Deus. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água os 4 cântaros, e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o a segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde,
o profeta Elias aproximou e disse, preste atenção nessa frase: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Você pode dizer isso comigo? Só o Senhor é Deus. Mais uma vez, só o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia. Rapidamente aqui, só para a gente entender esse contexto. No verso 31, aquelas pedras simbolizavam as 12 tribos de Jacó. Ou seja, é quando o povo está unido, é ali que o Senhor derrama a sua bênção. Um povo reunido com um propósito. Ali Elias quis dizer, ele mandou uma mensagem fazendo isso. Cada pedra aqui representa um povo, cada um representa uma tribo. Hoje nós estamos aqui reunidos, reconstruindo o altar, e cada um de nós aqui representa uma família. Cada uma das famílias sobre a qual está o nome de Jesus. É o nome dele que está sobre a nossa família. Então nós nos reunimos neste lugar para construir o altar de louvor e exaltação ao Senhor. Então cada um de nós aqui é uma tribo. Cada família aqui representada representa uma tribo. E nós precisamos ter consciência disso. E a comunhão na casa de Deus é ela que nos leva a desfrutar da força que vem da unção. É a gordura dos animais que é queimada ali, que vai sendo dissolvida. É a unção de Deus. À medida que nós apresentamos o nosso holocausto, à medida que nós nos apresentamos diante do Senhor, essa gordura vem sendo derramada como unção sobre o povo de Deus. Então, isso nos leva a desfrutar a força que vem dessa unção, e é no altar que nós percebemos que sozinhos nós não vamos conseguir nada. É na união que Deus derrama a bênção. É na unidade. Não basta ter pessoas aqui aglomeradas. Você pode amarrar 2 gatos pelo rabo e não necessariamente fazer com que eles caminhem na mesma direção. Da mesma forma, nós precisamos nos reunir aqui no templo com um propósito. E essa campanha não tem outro propósito senão reconstruir o altar e nos fortalecer em conjunto, para que sejamos um só povo, uma só nação, para que exaltemos um só nome, a saber, o nome de Jesus. É o nome do nosso Senhor Jesus que é exaltado neste lugar. E aí, no verso 32, ele vai fazer uma coisa muito interessante. Ele edifica o altar. O altar não pode ser edificado de qualquer jeito. Imagina se o Elias edifica aquele altar e coloca ali as pedras, coloca as coisas, aí na hora que vira de costas, aquilo ali começa a desmoronar. Bate um vento, aquele altar cai. Bate qualquer sopro ali, qualquer situação, e aquele altar ali não se sustenta. Nós precisamos ter um altar sólido. Nós precisamos construir o nosso altar de uma forma que ele fique equilibrado, que ele fique constante, que ele seja firme e fundamento verdadeiro. No verso 36, já pulando para o 36, Elias faz uma coisa ali que é interessante. Elias faz uma exaltação a Deus e não a ele próprio. Porque ele poderia falar assim: eu vou fazer cair fogo. Porque quando ele falou que não ia chover, ele falou assim: não vai chover até que a minha palavra. É a minha palavra. Olha a diferença do que ele faz quando ele quer colocar Deus sobre o povo, quando ele quer trazer de volta os fundamentos para o povo de Israel. Uma palavra, uma coisa é quando você diz uma coisa a seu respeito. Eu vou lá e vou te ajudar. Eu vou levar uma cesta básica. Eu vou dar um dinheiro para você conseguir suprir essa necessidade. Outra coisa é você dizer: a partir de agora, Deus é quem cuida de você. A partir de agora, o Senhor te sustenta. Eu não vou deixar de fazer a minha parte, eu não vou deixar de dar a minha contribuição, mas a partir de agora, Senhor, olha como que ele fala no verso 36, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo. Ele diminui para que o Senhor cresça. Verso 37, ele pede uma resposta com fé,
Olha o que ele fala: responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu és Senhor. Ele pede uma resposta, não é em benefício próprio. Ele fala: Deus, responde essa minha oração em favor do povo. Não é em meu favor, é em favor de toda a congregação de Israel. Hoje eu peço aqui, hoje eu me coloco neste lugar, aqui neste altar, em intercessão. Eu me coloco aqui como alguém que pede resposta do Senhor para cada um de vocês que está aqui. Não é para que eu venha crescer, pelo contrário, é para que nós possamos ser alicerçados do Senhor. Cada um de nós tem a sua necessidade suprida. No verso 38, ele fala uma coisa interessante. Aí acontece, aí a resposta vem. O verso 38 é a própria ação de Deus, é a ação que o homem não pode fazer. Quando nós temos o nosso altar bem construído, quando nós sabemos nos colocar na posição de servos, quando nós sabemos nos colocar na posição de dependentes do Senhor, para que Ele faça aquilo que só Ele pode fazer, Ele responde com fogo, Ele responde abrindo o mar, Ele responde curando o leproso, Ele responde restaurando casamento, Ele responde levando provisão aonde você não espera. É o Senhor quem faz derramar o fogo, desde que o altar esteja organizado. E no verso 39, é o reconhecimento da obra de Deus. Todo o povo reconhecendo, olha só como fala, e vendo todo o povo aquele fogo, caíram sobre os seus rostos. Nós precisamos ser mais quebrantados, começar a ficar mais atentos para ver os milagres do Senhor, desde os pequenos até os grandes. Porque às vezes a gente está esperando cair fogo do céu, quando na verdade Deus está te dando uma provisão que você nem imagina. Aquele pneu que fura te tira de um acidente. Aquele atraso que você fica brigando com a sua esposa, às vezes é justamente o necessário para você escapar de uma situação. Hoje mesmo eu estava pensando nisso, eu cheguei na janela lá do meu trabalho, fica de frente para a Avenida dos Andradas. Aí eu cheguei na janela e fiquei assim: ó Deus, que legal a paisagem, que legal os carros passando, que bom que o Senhor continua sustentando todas as coisas. E ao mesmo tempo, eu pude presenciar uma situação inusitada. O acidente, na hora que eu estava ali, e aí acontece o acidente, bem na porta. Tum, bateu um ônibus no carro lá. Aí eu comecei a olhar para aquilo e falei assim: talvez eu esteja aqui só para interceder por esse acidente. E eu comecei a orar: Deus, não deixa dar briga. Senhor, segura esses homens. Saiu um brutamonte de dentro do carro, rapaz. Um homem de todo tamanho assim, já foi para cima do ônibus, começou a bater na porta lá do ônibus, aí o motorista já abriu também, já começou a falar com ele: pois é, porque você viu que não sei o que. Eu falei: Senhor, eu não estou aqui presenciando isso à toa. Eu não vim para essa janela à toa, já estava na hora de sair. Me deu vontade de ir para a janela. A gente precisa entender os pequenos detalhes. Porque às vezes você está esperando fogo cair do céu, você está esperando aquela voz que fala: eis que te digo, filho amado. E de repente Deus está só te mostrando os pequenos detalhes. Sabe qual que é a oração que eu faço quando eu preciso de resposta de Deus? Eu falo: Deus, fala comigo de um jeito que eu entenda. Me mostra de forma que eu consiga ver. Me ajuda naquilo que eu não consigo entender. Porque às vezes as pessoas ficam procurando profeta aqui, procurando profecia ali, querendo achar solução rápida para o seu problema. A pessoa quer para ontem e não se coloca em posição como Elias falou aqui: manifeste que tu és Deus e que eu sou o teu servo. Deus tem o tempo dele para fazer as coisas. E nós temos o nosso, para fazer a nossa parte, para nos preparar para receber a bênção. Não é ficar parado, deitado em berço esplêndido, esperando o Senhor agir. Mas vamos caminhando. O que acontece? Nos dias de hoje, o cristianismo, ele está acontecendo um movimento onde a ciência hoje, antes aquilo que era uma briga, né, da ciência e da fé, a fé queria explicar uma coisa, a ciência queria dar outra explicação, e ficava aquela briga, né? Não, porque Deus que fez, não, porque foi evolução, não, porque... Enfim, nós estamos agora numa era interessante, porque hoje você vê a ciência a serviço da fé e a fé a serviço da ciência. Você pega aí a neurociência, ela explica o poder da oração. Você pega neurocientistas, você pega psicanalistas, pessoas de todos os níveis que estudam a mente humana, eles começam a perceber que existe uma conexão
entre aspectos neurais ou aspectos espirituais influenciando nos aspectos físicos. Só que nessa junção acontece uma coisa que é interessante, que é perigosa. Na verdade, a palavra que eu queria usar era perigosa. Acontece uma divisão entre o sagrado e o secular. Sabe o que acontece? O cristianismo moderno, ele tem trago esses conceitos, né? Então, a depressão, sim, a depressão é uma doença que precisa ser tratada com o psicólogo. Aí, muitos pastores estão deixando de orar pelo depressivo. Ah, não, porque o problema no casamento precisa de um terapeuta. Aí o pastor para de orar pelos casamentos. Então, muita gente está desviando, está esquecendo do poder restaurador de Deus que está acima da ciência, mas que usa a ciência a serviço do próprio Deus, porque Ele criou as leis da natureza, Ele controla todas as coisas, mas a gente precisa respeitar o aspecto de cada um. Porém, no meio desse aspecto aí, secular e religioso, o que acontece? A gente começa a acreditar que só o domingo que é de Deus. A gente vem para o culto domingo ou vem para o culto na quinta, né? Só a quinta à noite que é do Senhor. Você chega aqui, você se derrama, aí você chora, aí você fala com Deus, e Deus fala com você, e você sente aquele arrepio, e você ora em línguas, e você fica naquele estado gostoso, aquela presença, só que sai daquela porta para lá, a pessoa vira e fala assim, ô, problema, vão de novo, que amanhã já é sexta-feira, começa tudo de novo. Como assim, meu irmão? Como assim, minha irmã? E aí, o problema todo, sabe o que acontece quando a gente fica muito emocionado aqui e não procura entender o que está acontecendo aqui de verdade, quando a gente não cria essa certeza intelectual da nossa fé, a gente vai para o nosso trabalho e acha que Deus não está lá. A gente vai para a escola, as crianças aí, os adolescentes, vão para a escola e acham que Deus não está lá. Você vai para a faculdade, vai para a sua pós-graduação, para o seu doutorado, pós-doutorado, e às vezes você acha que Deus não está lá, porque você só conhece Deus quando está no culto. O povo de Israel é mestre em fazer isso. O povo de Israel só reconhecia Deus quando o mar se abria. Só reconhecia Deus quando caía fogo do céu. Porque quando o profeta chegava e falava, assim diz o Senhor, aí o povo, lá vem ele, lá vem ele. Só tem um caso de profeta, né, que foi ouvido, que foi o profeta Oséias. Só um, que quando chegou, falou, aliás, tem Jonas, né? Chegou, falou e o povo na hora obedeceu. Mas na maioria das vezes, quando a gente fala assim, assim diz o Senhor, eis que estou convosco todos os dias. Aí a gente fica assim, é verdade, está escrito mesmo. Aí você sai da porta para fora, saiu da igreja, começa uma vida secular. E não é errado, viu? Esse termo secular, ele só é diferente de religioso. A gente tem que tomar cuidado, porque santo, o contrário de santo não é secular. O contrário de santo é profano. O contrário de secular é religioso. Então, às vezes, a pessoa está achando que ela tem que ficar cantando dentro de casa. Santo, 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 santo. O vizinho não vai aguentar, gente. Desculpa, mas eu mudei para um lugar. Meu Deus do céu. A irmã cantava o dia inteiro. O dia inteiro. Eu, que sou crente, não estava aguentando. Porque era só santo, santo, santo. Eu falei, gente, tem coisa mais criativa para a gente cantar. Eu acho que tem. Tanto que as pessoas costumam me perguntar, né, as músicas que tocam na clínica. Quem já foi à clínica? Deixa eu ver. Vocês já ouviram aquelas músicas que tocam lá no domingo de manhã, em algum lugar, na rádio? Não tem. Tem muita gente boa compondo música cristã e os outros ficam pensando que só é música cristã, só é música sagrada quando fala o nome de Jesus, quando fala o nome de Deus. Mas a gente pode ser mais criativo. A gente pode também trazer o nome de Deus para o nosso cotidiano. E aí o problema todo é que essa ausência de Deus, essa sensação de ausência de Deus, quando você está no trabalho, te leva a dar uma má resposta. Essa sensação da ausência de Deus, quando você está lá na sua casa, o seu filho faz uma traquinagem, te leva a brigar com o seu filho, quando você devia amar o seu filho, sentar com ele e explicar para ele, filho, você sabe como funcionam as coisas? Sabe quando eu te chamo e te explico? É para Deus te abençoar. Às vezes as pessoas não levam Deus para a educação dos próprios filhos, não levam a presença de Deus para o próprio casamento, a coisa começa a ficar difícil, aí começa a contar para um, começa a contar para outro, aí procura o outro, aqui, vê se eu não estou certo, aqui, vê se ela não está errada, aqui, olha para você ver como é que eu sou coitadinho, olha lá, está vendo como é que é? Todo mundo é ruim, todo mundo contra mim. Em vez de levar para o Senhor,
Em vez de trazer o Senhor para dentro de casa e falar assim, amor, seja você o marido, a esposa, a mulher, amor, está dando tudo errado, nós estamos fazendo tudo errado. Vamos orar. Deus é Deus no nosso casamento. Ele pode transformar essa realidade, Ele pode quebrar essa dureza do coração, Ele pode derramar perdão. Me perdoa, em nome de Jesus. Usa o nome de Jesus para aquilo que é necessário. Para de usar o nome de Jesus à toa, Jesus apaga a luz. Ai, meu Jesus, ai, meu Jesus. Fala, meu Jesus, o dia inteiro, na hora que precisa do nome dEle. O nome poderoso, sobre o qual se dobra todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Sabe o que a gente faz? A gente negligencia. A gente não está trazendo a presença de Deus para o nosso cotidiano. Aí, isso traz consequências. Quais são as consequências de uma vida secularizada? Uma vida secularizada, ela vive flertando com o profano. Porque, às vezes, aquilo que é secular não necessariamente é profano. Mas a chance de você começar a se afastar desse momento religioso, do altar, você corre um sério risco de flertar com tudo que é profano. E aí começam a vir as consequências. Doenças físicas e mentais. Acontece. Acontece, às vezes, divórcios, infelicidade, insatisfação. Sabe o que é insatisfação? É quando é aquele sentimento de vazio, é aquele sentimento que não está bom o suficiente. O que é uma pessoa satisfeita? A minha esposa sempre me corrige quando eu falo. Ela pergunta, você quer mais comida? Não, estou cheio. Ela, cheia é caminhão. Você está satisfeito. É verdade, estou satisfeito. Então, a insatisfação é a ausência. Você não está se sentindo plenamente satisfeito, porque falta algo aí nessa relação, falta algo nesse ambiente, que é a presença de Deus. Falta trazer Deus para essa causa, falta colocar um altar para o Senhor e trazer essa causa e colocar em cima do altar. Às vezes vai ser o seu Isaac, às vezes a sua causa é algo que você ama demais, e Deus fala com você assim, abre mão agora. Você precisa largar isso. Solta. Não, Deus, mas não, é porque eu tenho que beber água. Não, faz o jejum de água também. Não, Deus, mas se eu não beber água, eu vou ficar rouco. Para de beber água. Não, e não solta. Ainda bem que ele não mandou eu soltar aqui não, tá? Só exemplo. Mas às vezes Deus fala, deixa esse homem andar. Para de ficar falando na cabeça dele. Deixa ele que... Às vezes o Senhor fala, às vezes Deus usa aqui pastores e pastoras para poder falar, deixa o seu marido quebrar a cabeça, deixa ele ir. Não, pastora, mas eu não posso, porque se ele for, ele vai arrumar outra mulher, porque se ele for, ele vai beber, porque se ele for, e nananã. Aí Deus fala, pronto. E aí? Por que você não coloca o seu Isaac no altar, para ver se Deus não vai prover o cordeiro? Está na hora da gente aprender a confiar no altar. Mas sabe qual é o problema? O altar, às vezes não tem fundamento, né? Nós cantamos aqui, eu vou construir a minha vida em Ti. Tu és o meu fundamento. E às vezes vem um homem de Deus, vem uma mulher de Deus e fala para você, coloca o seu Isaac no altar. E você não tem coragem. Sabe por quê? Não é porque você não acredita em Deus, é porque o seu altar está capengando. É porque talvez o altar não está tão firme assim. Você sabe que não está. Lá no fundo, você sabe que se colocar em cima do altar, o altar vai derrubar, vai cair e vai fazer feio. Eu quero nessa noite que você aprenda a confiar no Senhor. Confia no Senhor. Descansa no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Isso é Bíblia, Salmo 37, 4 e 5. Gente, não é o pastor Johnny que está falando isso, não. É a palavra de Deus aqui, ó. Está no cânon sagrado. Mas sabe qual que é o problema? A secularização do Evangelho. Mas na Bíblia, né, pastor, tem umas coisas assim que o pessoal fala, né, que foi escrito por mãos de homens. Aí, né, pode ser assim. Ok, meu irmão. Mas até hoje eu não conheço ninguém que confiou nessa palavra e que foi desamparado. Aquela palavra que fala, eu nunca vi o justo mendigar o pão, eu nunca vi algo contrário a isso. Ainda que ele passe dificuldade, Deus vai lá e supre, porque confia no Senhor. E aí o que tem lá no Salmo 37? Salmo 139, do 7 ao 12, olha que interessante. Foca nisso.
Quantos momentos você tem na sua vida, no seu cotidiano, que você tem a sensação de que Deus não está lá? Quando tem uma perseguição no trabalho, quando você não dá conta na faculdade, quando está difícil com um coleguinha, quando o irmão fala mal de você, quando o casamento não vai bem, você sente que Deus não está lá. Olha o que o salmista fala. Para onde me ausentarei do seu espírito? Para onde? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo as trevas, com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te são escuras, e a noite é tão clara como o dia. Olha só. Vou ler como está ali para vocês. Até as próprias trevas não te são escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa para o Senhor. Qual é a escuridão que você está enfrentando? Qual é o túnel que parece sem saída? Você está achando que não tem luz no fim do túnel? Você está achando que está difícil demais? Está difícil enxergar a solução? Pois é, até as trevas para o Senhor são como a luz do dia. Para ti, trevas e luz são a mesma coisa. A sensação dessa ausência é porque falta fundamento. Falta a gente começar a levar Deus para fora do culto, para além do culto, para além desse momento aqui que é gostoso, que a gente tem aqui. Eu lembro uma vez que eu preguei lá em cima, eu falei uma coisa muito, muito importante, que fez muita diferença na minha fé. Eu quero que faça diferença na sua vida hoje. Nós precisamos ter a certeza emocional, que é essa certeza que acontece aqui. Os irmãos estão reunidos, aqui tudo flui, tudo contribui, está todo mundo aqui na mesma frequência, está todo mundo aqui pensando, Deus, eu quero a sua presença, e a coisa começa a fluir, e você sente uma emoção, você sente a presença de Deus, você começa a sentir que tem algo diferente aqui. Mas isso precisa trazer para nós uma certeza intelectual. Sabe por quê? Porque lá no seu trabalho você não vai poder orar em línguas, não. Lá na sua escola, você não vai poder chegar para o coleguinha e falar assim, porque Deus mandou te dizer, não. Lá no seu casamento, na hora que a coisa está difícil, que o marido está xingando, ou que a esposa está xingando, não tem como falar, vou começar a orar em línguas aqui para resolver esse problema. Não vai. É o seu testemunho. É a sua certeza da fé intelectual. É como Paulo fala em Romanos capítulo 2, rogo-vos, meus irmãos, pelas misericórdias do Senhor Jesus, que apresentem o vosso corpo como sacrifício santo e agradável ao Senhor. Sacrifício santo e agradável. Apresente o seu corpo. E não é só na hora do culto, não. É na hora do pega para capar lá fora. É na hora que a coisa não está bem. É na hora que está difícil. E aí vem algumas coisas. Paulo também vai falar em 1 Coríntios o seguinte, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos. Eu não pertenço a mim mesmo, eu sou de Cristo, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Sabe qual que é o problema? É que na hora que a coisa aperta, eu começo a achar que é meu corpo e minhas regras. Aí vale. Aí eu começo a dar ouvidos a uma ideologia. Aí eu começo a dar ouvidos não é a ideologia, é a conveniência. Quando é conveniente, a gente esquece a fé rapidinho. Os princípios morais, eu tenho falado isso e eu quero aproveitar que isso está sendo gravado. Você cristão, cuidado. Cuidado para não colocar as demandas humanitárias acima das questões morais de Deus. Porque Deus, antes de ser humanitário, Ele é moral. As questões morais estão acima das questões humanitárias. Sabe por quê? E aí eu quero que você fique tranquilo, tá? Não estou querendo desprezar a questão humanitária, não. Porque quando você entende a moral de Deus, naturalmente você vai ser humanitário. Naturalmente você vai seguir a lei. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Quando você obedece essa lei moral, naturalmente você vai obedecer os 10 mandamentos. Naturalmente. O problema é que a gente às vezes foca demais na dor. Está muito preocupado, está doendo.
Eu amo essa carta aos Coríntios, eu gosto demais disso, que 2 Coríntios capítulo 4 vai falar que somos perseguidos, mas não desesperados. E vai falar um monte de coisa, depois fala assim, porque essa nossa leve e momentânea tribulação. Imagina o cara que sofreu naufrágio, foi picado por serpente, foi apedrejado, foi chicoteado, ficou preso. Ele fala assim, essa leve e momentânea tribulação só traz para nós um eterno peso de glória. Nós precisamos crer nessa palavra. Essa leve e momentânea tribulação que a sua alma está sentindo, só traz para você um eterno peso de glória. Glória é nos céus, glória é no âmbito espiritual, é a sua certeza emocional se transformando em certeza intelectual, é você absorvendo essa fé e colocando ela em prática naturalmente. É uma fé sobrenatural sendo manifesta naturalmente. Nós precisamos aprender a andar de fé em fé, de glória em glória. E aí, quando ele fala assim, vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito? E aí no 20 ele fala assim, porque vocês foram comprados por um alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ele fala de corpo e fala de espírito, mas não fala de alma. Eu fiquei pensando sobre isso. Engraçado, ele fala que o corpo pertence a Deus, que o espírito pertence a Deus, mas e a alma? Fica onde? E essa alma que fica ali sem saber que o corpo, né, a carne milita contra o espírito milita contra a carne, e a alma fica no meio aqui assistindo. A nossa alma, você vai entender agora onde que está a alma nesse contexto aqui, ó. O nosso corpo é o templo, amém? Fala comigo, templo. Corpo. Fala comigo, espírito. O espírito é a nossa mente cultuando ao Senhor. O nosso coração é o nosso altar. A alma entra aqui no coração. Você vai ver, a Bíblia vai falar o tempo todo, guardei a tua palavra no meu coração. Guardei a tua palavra no meu coração. Então o corpo é o templo. O coração é o altar. É no coração, porque se você não tiver uma certeza muito firme, sabe quando você fala assim, eu sei isso de cor? Eu descobri isso tem pouco tempo. Que a gente fala, né? Eu sei falar esse versículo de cor. Aí eu fui ver no inglês, né? Sem querer, eu fui ler a Bíblia em inglês, aí estava escrito by heart. De cor, é de coração, é abreviação. É porque já está no coração, é porque já faz parte de você. Então, o seu corpo e o seu espírito pertencem a Deus, está na hora do seu coração se transformar num altar. Corpo é o templo. O coração é o altar e a mente é o culto. Sabia que a sua mente trabalha 24 horas por dia? Quem não sabia disso? 24 horas. Tem alguém que não sabia que a mente funciona 24 horas por dia? Todos sabem? Amém? Então dá um amém aí, por favor. Amém. Glória a Deus, só para saber que todo mundo está acordado. Aí o que acontece? Se a mente é o culto, o que acontece? Está tendo culto 24 horas por dia. Mas aí entra uma questão. Tem dois tipos de culto que a nossa mente faz. O primeiro deles é a prioridade para a vida secular, em detrimento da obra de Deus, em detrimento do altar santo. E aí você fica preocupado demais, a mente fica fixa nas suas obrigações cotidianas, na conta que você tem que pagar, quanto que eu tenho que fazer de dinheiro, quanto que eu tenho que ainda receber, de quem que eu tenho que cobrar, o que eu tenho que fazer, eu tenho que direcionar meu filho, amanhã que horas que eu tenho que levantar. Essa mente fica trabalhando demasiadamente no mundo físico, secular, e aí ela esquece de erguer um altar. Ela esquece de dedicar o tempo para se preparar para fazer essas tarefas, glorificando a Deus. A palavra fala, quer comais ou quer bebais, faça isso para a glória de Deus. Só que a gente está comendo e não é para a glória de Deus. A gente está bebendo e não é para a glória de Deus. A gente está fazendo as coisas no nosso cotidiano e não é para a glória de Deus. A gente está esquecendo, a mente está fazendo um culto que não glorifica ao Senhor. E eu não estou falando necessariamente de profanação, de heresia, sabe? Eu não estou falando aqui de blasfêmia, não. Eu estou falando de distração. Eu estou falando que às vezes a gente está esquecendo que Deus está com a gente. Olha o que o salmista falou, se eu for para o mais alto monte, lá o Senhor está. Se eu me deitar numa cova, lá o Senhor vai estar também. E a gente esquece disso. E tem o segundo tipo de culto. A prioridade com a obra de Deus, e aí a gente entra no ativismo religioso. Já ouviram falar essa expressão?
ativismo religioso, aí você fica causando distanciamento da sua família. Você fica mais tempo na igreja do que com seus filhos. Você gasta mais tempo fazendo as coisas da igreja institucional do que da igreja do lar, do que da igreja templo do Espírito Santo. A gente às vezes se esquece a necessidade que a gente tem de fazer culto ao Senhor na nossa vida cotidiana. Quantas e quantas vezes, muitos de vocês aqui já assistiram a outras pregações minhas, eu falo disso. Será que o advogado ele tem que ficar pregando lá? Não. Será que o médico tem que ficar pregando, falando Bíblia lá para o paciente? Não. Ele tem que dar testemunho, ele tem que mostrar que a vida dele é um altar sem precisar dizer uma palavra. Seja um advogado para a glória de Deus, seja um médico para a glória de Deus, seja um faxineiro para a glória de Deus, seja um motorista para a glória de Deus. E faça, quer comais ou quer bebais, o que você estiver fazendo, faça isso pensando na glória de Deus. Ô, gente, não, sabe, em nome de Jesus, eu não quero de forma nenhuma me gabar, não, mas eu percebi hoje, chegando na janela ali, ninguém sabe, eu estava sozinho na sala, ninguém sabe, eu estou contando isso aqui para vocês, é para edificar a sua fé, é para você entender que Deus vai te usar nas coisas, às vezes, que ninguém vai ver. E às vezes a gente só acha bonito quando é missionário, só acha bonito quando é pastor, quando é pregador, porque é músico, é ministro de louvor, eu tenho que ser alguma coisa. Não, você tem que glorificar o Senhor do seu jeito, naquilo que você foi chamado para uma ação específica na sua vida. E já caminhando para o final, então tem esses dois tipos de culto. Um é secular demais e esquece do religioso, o outro é religioso demais e esquece de cuidar das coisas da casa, do próprio corpo às vezes, esquece de comer. É encontrar o equilíbrio. Lembra que eu falei do altar? Ele precisa estar bem sólido, bem firme. O que dá firmeza para as coisas? Por que essa mesa aqui não cai? Porque ela está equilibrada. A nossa vida precisa ser equilibrada. O culto que a mente faz, esses pensamentos recorrentes, eles definem qual é o altar que você está erguendo no seu coração. E aí, qual é o altar que você está apresentando a Deus por meio do seu templo, que é o seu corpo? Será que o seu corpo está sendo templo? Será que a sua mente está trabalhando numa frequência que estabelece um altar no seu coração e que transforma o seu corpo em templo do Espírito? Você pode repetir comigo? Mente, culto, coração, altar, corpo, templo. Trabalhe a sua mente para ela fazer culto 24 horas por dia, glorificando a Deus, exaltando o nome dEle, erguendo no seu coração um altar, fazendo de você uma pessoa quebrantada, fazendo de você uma pessoa melhor, e também fazendo com que você possa externar através do seu templo. Quando a gente passa de frente para uma igreja bonita, quando você vê o altar, os altares que a Getsemane constrói, é bonito de se ver, não é? Será que a nossa vida está exalando esse perfume? Será que a nossa vida está demonstrando esse altar? Porque a palavra fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Como é que está o seu rosto? Como é que está essa expressão aí? No meio da dificuldade, você consegue expressar, abençoar alguém? Ou será que a sua mente está fazendo culto para todos os seus problemas? Tome cuidado com o altar que você está erguendo por meio do culto que a sua mente está fazendo. Por fim, eu só quero finalizar dizendo uma coisa. Elias tinha certeza de que o fogo ia cair. Certeza, ele estava convicto, ele falou, o fogo vai cair, pode jogar água, pode colocar tudo aí, porque o fogo vai descer. A nossa certeza, ela tem fundamento. Elias teve todas as experiências com Deus, falou que não ia chover, depois falou que ia chover, ele foi lá, jogou fogo nos soldados. Ele sabia que quando ele orava, Deus respondia. E qual é a nossa garantia de que vai descer fogo do altar? O sacrifício de Jesus na cruz. O sacrifício de Cristo na cruz pelo meu e pelo seu pecado. Porque os nossos pecados é que fazem separação entre nós e Deus. Isaías 59. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não ouça. Mas aí 1 João capítulo 1, verso 9 fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar
purificar de toda iniquidade. Meu irmão, eu quero que você se levante. Por gentileza, fique sobre seus pés. Eu quero que você se posicione como vencedor. Não levanta devagar não, pula da cadeira. Vamos lá, em nome de Jesus, fica de pé. Fica de pé como vencedor. Fica de pé como alguém que entende que Deus pode derramar fogo na sua causa hoje. Crie no seu coração a certeza, como Elias tinha certeza que o fogo ia descer no altar. Nós temos a certeza que Deus há de ouvir a nossa oração, porque temos um sacrifício, nós temos um sumo sacerdote que se entregou pela minha e pela sua vida. O Senhor Jesus, Ele nos purifica, o sacrifício de Cristo nos purifica de todo o pecado. Ele é fiel e justo. Mas, para aceitar esse sacrifício, nós precisamos renunciar a altares que foram construídos. Sabe esse altar da reclamação? Sabe esse altar que você vinha fazendo culto nele? Que você olhava para as circunstâncias. Ai meu Deus, meu violão não afina. Ai meu Deus, minha voz não está boa. Ai meu Deus, o baixo. Ai meu Deus, o som. Não, eu estou aqui para louvar. Eu estou aqui para entender que Deus está trabalhando. Deus está fazendo algo. Deus não dorme nem dormita. O guarda de Israel, Ele está trabalhando a nosso favor. E quem garante isso é o próprio Jesus. Eu quero te convidar nessa noite a renunciar a todos os altares que você vinha construindo. Todos os altares que estavam aí tentando te atrapalhar, te impedir de ser um vencedor, te impedir de ver a presença de Deus até mesmo na luta, até mesmo naquilo que parece derrota momentânea, ou talvez na derrota verdadeira. Tem dia que a gente perde mesmo, e a gente tem que estar pronto para isso. Os discípulos de Cristo, os 12 apóstolos, a maioria deles morreu martirizado, foi assassinado. Porém, os apóstolos tinham uma característica que eu quero que você desenvolva nessa noite. Os apóstolos tinham a cabeça no céu, mas eles não se esqueceram que os pés deles estavam na terra. Eles precisavam revelar, refletir a presença daquele que os conduzia. O Espírito Santo que conduz. O Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo. Está na hora da gente se manifestar como templo do Espírito Santo. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos para a gente fazer uma breve oração. Senhor, nessa noite, ó Pai, tem pessoas aqui com demandas que elas já disseram que não tem jeito. Tem pessoas aqui, ó Deus, que só estavam enxergando a escuridão, achando que o Senhor não estava lá. Teve gente aqui que perguntou: será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Oh, meu irmão, fica triste não. Fica tranquilo. Não alimente essa tristeza. Minha irmã, não alimente essa tristeza. Não faça culto. Não faça culto. Não erga um altar que está cambaleando. Levante nesta noite um altar firme no Senhor. Firme no Senhor. Deus, eu quero apresentar cada causa, cada demanda que veio aqui nessa noite. Cada uma das pessoas que chegaram aqui querendo receber os benefícios do Senhor. E eu quero pedir ao Senhor: derrama sim, Deus. Derrama os teus benefícios. Mas não permita que ninguém saia daqui sem a certeza de que está assumindo um compromisso com o Senhor. Que está colocando a sua mente e o seu coração alinhados com a tua vontade. Alinhados, em nome de Jesus eu oro. E eu quero convidar você a vir aqui à frente. Os pastores já estão aqui à frente, eles vão te ungir. E talvez você estava erguendo altares. A sua mente estava trabalhando na frequência de um altar manco. Um altar que não sustentava o seu Isaac. Um altar que não sustentava a sua causa. Venha aqui à frente. Pode vir aqui à frente. Venha você, não tenha medo não. Venha aqui à frente. Venha reconstruir o seu altar.